Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Palavra de Deus, terceira mensagem do estudo bíblico, batalha espiritual, a guerra que você não vê, mas precisa vencer. Efésios capítulo 6, versículo de número 12, está escrito: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas você já percebeu ou já se sentiu como que atacado? E num primeiro momento a gente não encontra explicação, porque de um lado até a gente diz assim, mas pastor, eu nasci num lar evangélico, pastor, graças a Deus eu não sou perfeito, mas eu procuro caminhar aqui diante de Deus, fazendo as coisas certo, mas parece que tem algo que puxa as coisas para trás. É algo que se levanta de forma muito forte contra a nossa família, contra a nossa fé, às vezes até atacando a nossa mente. Olhe para cá, isso não é imaginação, isso é batalha espiritual. A Bíblia deixa bem claro que nós estamos em guerra. E eu sempre tive dificuldade de compreender isso quando era adolescente na igreja e os pastores sempre ficavam falando desse negócio de tem que orar, tem que jejuar, porque eu digo, a gente aceitou Jesus para viver em paz, como é que a gente vive em guerra? Essa guerra não é contra pessoas, não é contra seus irmãos, seus vizinhos, contra seu chefe. Essa guerra é contra os principados e potestades. Há um sistema maligno, organizado, que tenta minar toda hora a nossa fé, confundir a nossa mente, paralisar a nossa jornada. E nós tivemos a oportunidade, desde lá no início da semana, ministrar algumas mensagens. A primeira mensagem nós aprendemos sobre a realidade não vista ou invisível da guerra espiritual. E meditamos sobre a oração de Daniel. Daniel passou 3 semanas orando e a resposta não chegou. Depois foi revelado que desde o primeiro dia Deus tinha enviado resposta, mas a resposta não chegou até Daniel, porque um principado, um espírito que tem o objetivo de dominar um território, esse espírito não deixou a mensagem ou o anjo do Senhor levar a mensagem até Daniel, de forma que Deus teve que mandar o chefe do seu exército, Miguel, para romper essa barreira espiritual e a mensagem chegar até Daniel. A mensagem no primeiro dia foi praticamente essa. No segundo dia, nós falamos sobre a maneira organizada ou orquestrada desse sistema maligno operar nas batalhas espirituais. E nós meditamos basicamente na história de Judas. E a gente viu que através das concessões, ou seja, das brechas, o inimigo ele planta ideias aparentemente inofensivas
com o objetivo de alcançar o seu coração. A Bíblia diz que Satanás dominou o coração de Judas. E algo importante nessa segunda mensagem foi que nós aprendemos que o inimigo ele não entra por porta escancarada. O inimigo ele entra por brechas. Ele é especialista em entrar por brechas, em pular o muro. Ele só faz o errado. Mas isso de forma, repito, coordenada. Ele tem uma ação legal. O que quer dizer isso, pastor Júnior? Quer dizer que ele não é o intruso para acusar. Ele tem dado por Deus esse direito de acusar. Ele é o acusador. Ele não é um intruso. Às vezes as pessoas acham que o diabo está na condição de diabo porque ele quis ser diabo. Ele quis operar. Não. Ele tem uma limitação, mas essa limitação ela é legal. Ele tem o documento na mão dado por Deus para ser diabo. Deus permitiu. De tal forma que o principal anjo do Senhor, ou do exército do Senhor, Miguel, quando foi disputar o corpo de Moisés, ele não ousou dizer acusações contra Satanás. Ele fez aquilo que Deus mandou, fez o trabalho dele pronto. E ele disse que o Senhor o repreenda. Ou seja, o inimigo ele tem a postura dele, a limitação dele. Agora, algo muito interessante que, se você tiver interesse, depois você vai lá no YouTube, Rádio Novas de Paz Oficial, vai ter lá um playlist Batalha Espiritual. Porque na primeira mensagem, eu coloquei lá de forma muito bem explicada como funciona esse exército maligno. E também o exército de Deus. Há uma organização de tal forma que há espíritos específicos para atuar, por exemplo, nas instituições. Há espíritos específicos para atuar controlando nações. Paulo vai falar disso. Há espíritos específicos para atuar na confusão familiar dentro de famílias. Então, a primeira mensagem está lá e eu deixei isso assim de forma muito clara para que a gente entenda que essa guerra é algo que não cessa, que há sim uma resistência diária. E hoje nós chegamos à terceira mensagem do estudo bíblico Batalha Espiritual. Você que chegou agora, eu gostaria muito que você compartilhasse essa palavra. Essa palavra é de fácil compreensão, é para quem é evangélico, quem não é, quem é novo convertido, todo mundo. Eu peço graça a Deus para ministrar uma palavra com a linguagem que todo mundo compreenda. Então, você que liga o rádio agora, se puder levar essa mensagem, estamos transmitindo ao vivo pela Rádio Novas de Paz 88,1 FM e também pelo YouTube Rádio Novas de Paz. Tem lá o link, você compartilha nos grupos do WhatsApp, manda para um parente, para uma pessoa da família, porque fica lá o link, depois é só ela voltar o ao vivo que vai aí acompanhar toda a mensagem. Terceira mensagem do estudo bíblico fala sobre a necessidade de proteção. A guerra que você está enfrentando, não é se você vai enfrentar, você já está enfrentando. Não é se você deseja participar da guerra, você já está na guerra. E estando na guerra, você precisa de equipamentos. Esses equipamentos são espirituais. Compreenda isso em nome de Jesus. Você não pode nadar e morrer na praia. Deixa eu usar outra linguagem bem da gente.
Você não pode ficar satisfeito em fazer graça para os outros sorrirem. Eu estou falando isso porque tem muitas pessoas que se acostumaram a viver uma vida cristã mediana. Não há mais intensificação nas suas atividades espirituais. E você só conta a história dos outros. Você fala de uma mãe de oração, de um pai de oração, de um parente seu que se dedicou à igreja. E você conta isso como que fosse uma linhagem sacerdotal e você faz parte dessa linhagem. Isso não lhe blinda em nada. As suas experiências com Deus lá do passado são importantes. Deus usa isso para trazer a sua memória, mas isso não lhe protege hoje. Essa mensagem é uma mensagem de Deus para lhe chamar para uma total entrega. Chega, aleluia, chega de mudança superficial, chega daquele sentimento de ir para a igreja, quando vai, e voltar do mesmo jeito. É aquelas mesmas palavras obscenas, é aquela mesma condição de emprestar seus olhos às coisas impuras, é aquela mesma cobiça de sempre. Ora, e quando ora, ninguém vê mais você apresentando um jejum ao Senhor, é assim? Ninguém vê mais você procurando saber quem é Deus. Você nem fala bem de Deus, nem mal de Deus. Há uma profecia na Bíblia que esses, que nem falam bem de Deus, nem mal, serão destruídos. Nós estamos nessa condição de não procurar saber quem é Deus, de nas nossas conversas, nos nossos momentos de relação social, a gente não fala em Deus. A gente não tem coragem de apresentar o que Deus pensa sobre aquilo. O tempo está passando, as coisas estão acontecendo e nós estamos sendo motivos de chacota no mundo espiritual porque estamos em uma batalha e estamos achando que estamos num parquinho da rua da sua casa. Estamos achando que não, a graça de Deus, é a graça de Deus, pastor. Essa rádio é uma bênção. Não, pastor, glória a Deus. Eu sou um abençoador. Glória a Deus, pastor, eu escuto a rádio. Glória a Deus, eu faço parte dessa denominação. Mas ninguém vê uma intensificação nas nossas atividades espirituais. Meu Deus, o que é isso? Porque falta arma. Hoje Deus quer renovar as armas espirituais. Você precisa se sentir armado até os dentes. E não temer a fúria do inimigo que tenta lhe envergonhar a sua casa. Você está na batalha, agora você hoje vai entrar de forma mais intensa nessa batalha espiritual. Você que liga o rádio, na Rádio Novas de Paz, nós estamos ministrando o estudo bíblico, batalha espiritual, a guerra que você não vê, mas precisa vencer. Estamos no terceiro dia dessa ministração. Não se preocupe, você vai compreender tudo, chegando agora. Deus vai me dar graça. Você precisa de proteção. Não adianta enfrentar essa guerra com a roupa do dia a dia. O inimigo que você está enfrentando, ele é invisível, ele tem estratégia e ele é astuto. Por isso Deus ordena, Deus não pede, é uma ordem de Deus. Revistam-se, conforme Efésios capítulo 6, versículo de número 3. Eu vou repetir, isso não é um convite, é uma ordem de Deus. Revistam-se.
E eu quero de forma bem prática e direta, rápida, lhe mostrar as armas que você tem à sua disposição nessa guerra. Mas vamos entender por que Paulo fala disso, qual é o contexto. Paulo agora, ele está na condição de prisioneiro. O Império Romano mantém Paulo agora no cárcere. E Paulo pega papel e caneta, dentro da prisão, ele está olhando agora um soldado romano. E através dessa visão, uma visão real, um soldado lá imponente, armado todo, Paulo começa a ter uma visão espiritual, movido por uma intervenção do Espírito Santo, e começa agora escrevendo as armaduras que o crente deve possuir. Possuir, e tem uma palavrinha aqui que me falta, possuir e manter. Sim, manutenção. Qual é a palavra que eu falo? Possuir e manter em manutenção essas armas, que não é só ter, tem que ter a manutenção. Efésios capítulo 6, versículo de número 13, está escrito: tomai toda a armadura de Deus. Ou seja, essa expressão aqui no original vai dar a ideia de conjunto completo de armas. Equipamento total de guerra. Ou seja, aqui não cabe você ser aspirante ou iniciante nesse negócio. Você tem que entrar na guerra já com toda a armadura completa. É a ideia de totalidade. E você não tem escolha aqui, porque esse inimigo, o próprio Paulo diz que ele é invisível. Nós sabemos. Você não tem escolha para vencer. Tem que estar completo, porque as batalhas ou os ataques são diários. Isso, irmãos, nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender e interpretar as coisas que acontecem no nosso dia com uma visão espiritual e não uma visão carnal. Pela carne, você vai ficar com raiva dos outros. Pela carne, você vai colocar os pés pelas mãos. Pela carne, você vai destruir aquilo que Deus construiu. Você construiu uma vida inteira por não ter essa visão, que esses ataques são diários, você mesmo que construiu, você mesmo destrói. Não tem crente que esteja fora dessa batalha. Todos estão nela. E Paulo deixa bem claro: se preparem, porque o dia mau virá. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Você que liga seu rádio agora na Rádio Novas de Paz, se você puder, compartilhe essa palavra. É uma palavra de instrução. Paulo orienta de forma muito clara os seus ouvintes e diz: se preparem, porque o dia mau virá. E diante desse dia, você vai revelar sua condição espiritual. Vocês precisam estar firmes. Aleluia, glória a Deus. E aí Paulo vai, a partir de Efésios 12, 13, ele vai por aí. Eu vou pegar aqui o 14, porque ele começa já falando agora de forma muito clara a estrutura da armadura, e cada peça tem um objetivo. E ele começa falando sobre o cinturão da verdade. Quem é bom de escrever aí, coloca cinturão da verdade. Versículo 14, ele diz: está, pois, firmes, cingidos com a verdade. E aí, naquela visão, Paulo atrás das grades e o soldado lá todo pousudo, Paulo percebeu que o cinto prendia
toda a armadura, e não só a armadura, mas sustentava também a espada. A verdade aqui, ela fala muito forte como a sustentação da vida do crente. Se você puder, repita comigo. Atenção aqui, fala em voz alta se puder. Eu grifei isso aqui na mensagem para a gente repetir juntos. Mentiras pequenas enfraquecem soldados grandes. Estamos falando sobre o primeiro equipamento, cinturão da verdade. Não sei se você está com a imagem de um soldado, eu estou na minha mente aqui. Um caba lá, aqueles filmes que a gente vê romano, cheio daqueles troços lá, pesadão no corpo. Pois bem, repita comigo, se puder escreve aí. Mentiras pequenas enfraquecem soldados grandes. Mentiras pequenas enfraquecem soldados grandes. Olha aqui para mim em nome de Jesus. O Salmo 91, conhecido como o Salmo de proteção, tem um verso que diz assim: a verdade é escudo. A verdade é escudo e broquel. Broquel é um escudo menorzinho, mas é a mesma coisa, escudo. Escudo! Meu amado irmão, nós precisamos amar a verdade. E a verdade aqui não é só a palavra de Deus escrita aqui, Bíblia Sagrada. É também a verdade na essência. É você ter uma relação com o seu cônjuge baseado na verdade. Onde há verdade? Se quando a sua esposa dá as costas, você fica com gracinha, abrindo brecha, você é um homem casado, você é um homem que deve proteger a sua casa, mas você não pode ver uma brecha que você se comporta como um irresponsável espiritualmente. E lá está você. Isso é se entregar. Isso é entregar seu cinturão, ou seja, a sustentação de toda sua armadura ao inimigo. A gente fala de verdade como se fosse a verdade de Deus, aqui a palavra. Como é a verdade? Veja bem, olha, eu estou falando de coisas práticas, coisas da vida da gente para a gente compreender o que é verdade. Como eu posso falar de verdade, eu, um adolescente, cheio de saúde, cheio de vida, vou para a escola, volto e fico lá no sofá. Aí minha mãe, às vezes é uma avó, uma tia, se acabando de fazer as coisas em casa, lava, passa, tudo. E o preguiçoso, você é um preguiçoso. Preguiçoso fica lá, eu tenho que só estudar uma vírgula, rapaz. Você tem que estudar e trabalhar. Aí veja bem, você é jovem, você quer ser agradável a Deus. Mesmo que a educação, o sistema da sua casa permita isso, mas você tem que ter consciência. Você quer viver a verdade de Deus ou não? Você quer ter cinturão? Você quer ter proteção para a sua vida, avançar, prosperar na vida ou não? Aí você diz, não, rapaz, né? Eu posso ter até alguém aqui para fazer isso, mas eu vou colaborar. Eu não vou deixar a luz ligada, não. Eu vou procurar economizar aqui. Eu vou procurar mamãe, papai, quer que eu ajude aqui, outra coisa. Isso é viver verdades. Isso é viver verdade, porque nós não podemos falar a verdade em operações de injustiça na nossa vida. Como eu posso falar de verdade, irmãos, se é para eu trabalhar 8 horas, 6 horas, mas quando o patrão dá uma vaguinha, eu fico por ali me escondendo, é o moita, né? Tem essa história do moita. O moita parece que é aquela pessoa que, quando ninguém acha ele no trabalho, fica se escorando. Não, eu tô sendo, como é que se diz? Escravizado, sei lá, aqui, porque não sei o quê, meus direitos, não sei o quê. Como você trata as coisas? A gente vê a população hoje sofrendo
o país tem o governo que merece. A gente vê nas rodovias do nosso país, vira uma carga de um objeto. As pessoas param os carros, descem das comunidades para roubar aquilo, levar e tudo mais. Como é que a gente vai falar de verdade? Como é que a gente vai falar de verdade se a gente não atenta, meus amados? Isso é uma palavra de instrução para as nossas vidas, para eu me corrigir, para você se corrigir. Como é que a gente vai falar de verdade se a gente pega o nosso dinheiro e não tem fé para retirar a parte do Senhor, que é os 10% do nosso dízimo? Ah, eu não sei nem quanto mais, pastor, eu fui dizimista, eu entreguei meu dízimo ao Senhor. O evangelho, irmãos, é coisas práticas. Quando ele fala o cinturão da verdade, é a verdade que tem. É a verdade que eu preciso exalar lá na Assembleia Legislativa, representando o povo de Pernambuco. É a verdade que eu tenho que exalar diante do meu pastor, Francisco Técio, quando eu trato com ele uma situação. É a verdade que eu tenho que ter com o caba macho aqui, que está cooperando para que essa transmissão chegue até você. É a verdade do dia a dia. Aí Paulo diz, vocês precisam estar firmados nessa verdade. Segundo, ele fala sobre a couraça da justiça, que a justiça tem muito a ver com essa verdade. Ainda no versículo 14, ele diz, vestidos com toda a couraça da justiça. Irmão, sabe qual é a aplicação disso? É um chamado de Deus para a gente viver de forma íntegra, transparente. A justiça aqui é vida reta diante de Deus e dos homens. O inimigo acerta mais fácil, como eu posso dizer, ele acerta mais fácil um coração que está cheio de hipocrisia. Eu preciso me esforçar para ser mais verdadeiro com as pessoas, olhar nos olhos, parar com esse negócio que está estragando muita gente. Sabe o que é? O desejo de agradar todo mundo. Isso é uma peste pregada nos dias modernos. Você pode agradar todo mundo. Isso é mentira. Isso lhe enfraquece. Isso lhe deixa sem proteção diante de Deus. Nem Jesus agradou todas as pessoas. Tem uma passagem bíblica que Jesus é chamado de comilão, beberrão e amigo de publicano. Amigo de publicano sabe o que é? Acoitado com ladrão. Os publicanos eram tidos como ladrões. Ladrões do dinheiro público. E as pessoas estavam dizendo que Jesus estava assim, com o povo que roubava o dinheiro público. Além de dizer que ele só vivia nas festas comendo e bebendo também. Aí eu digo a você, você vai desistir da jornada porque falaram isso ou aquilo de você? Chamaram Jesus perfeito, sem pecado. Olha que se procurar uma coisinha na minha vida, vai achar um mói. Na sua também. Então a gente já está na vantagem. Não fique triste, não. Colocaram Jesus nesta condição. Então o que falar de mim e de você é lucro. Porque a gente tem pecado e tem um mói de pecado. Jesus não. Depois você pesquisa aí. Comilão, beberrão e amigo de publicano. Era o que estavam dizendo de Jesus, filho de Deus. Você tem que ter esse senso de justiça. E o senso de justiça é dar a cada um que é seu. Você é justo. Vamos falar do relacionamento conjugal? Você é justo quando você mantém o seu matrimônio em santificação, por exemplo. Não levando coisas impuras. Tratando a mulher como mais sensível, como a Bíblia diz. Em honra. Isso é justiça. Quando você olha para os seus filhos e diz assim, eu preciso ser amigo dos meus filhos, preciso ser agradável aos meus filhos, mas amigo ele tem em todo canto. Eu vou ser pai dele, pai dela. Pai ele não tem em todo canto não. E você firma sua condição diante dos seus filhos, porque Deus lhe ensinou assim, você tem princípio. Isso é justo. Isso é justo, você
olhar para o seu orçamento apertado e dizer, não, parte disso é do meu Deus. Foi Ele que me deu, que abriu porta, que me dá saúde, que me dá talento, que coloca as pessoas certas na minha vida. Então eu não posso ser ingrato. Segundo, a couraça da justiça, falei, vamos avançar aqui por causa da hora. Você que liga a rádio, você está ouvindo Rádio Novas de Paz, estamos na terceira mensagem do estudo bíblico, batalha espiritual, a guerra que você não vê, mas precisa vencer. Seria muito bom se você não compartilhar essa mensagem. Eu estou concluindo falando sobre as armas espirituais. Falei sobre a couraça, ou melhor, o cinturão da verdade que sustenta toda a armadura. Agora falei sobre a justiça ou a couraça da justiça. Aí Paulo avança. Paulo está com a canetinha na mão, com lápis na mão, papel e lápis e olhando para o soldado lá. Aquela aparência, bufando lá, todo protegido e tal. E Paulo está escrevendo as armaduras espirituais. Ele fala agora sobre o calçado ou os calçados do Evangelho. Versículo 15 de Efésios capítulo 6, ele diz, está escrito, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Sabe o que quer dizer? Firmeza. Firmeza na base. Firmeza aqui é indispensável para o soldado não escorregar. Clarissa estava pregando sobre os irmãos de Bereia, não foi, Cabo Macho? Falando do cuidado que os bereanos, tá certo, né? Os bereanos tinham em verificar se o que eles ouviam estava na palavra, no Evangelho da paz. E isso fazia com que eles crescessem diante de Deus com firmeza. Você precisa amar a palavra de Deus. A palavra e só a palavra de Deus vai lhe dar firmeza. Descalço você não chega a canto nenhum. A nossa jornada tem muitos, eu estou falando muitos ou muitas pedras. Essas pedras são espirituais, não dá para a gente continuar com os pés descobertos, precisam ter sandálias. A sandália é o Evangelho. Paulo vai mais adiante e fala da quarta arma espiritual, que é o escudo da fé. Versículo 16, Efésios 6:16 está escrito: tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você lembra daquele versículo do Salmo 91, acho que é o 7, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido? Naqueles dias, os ataques, eles aconteciam de uma hora para outra. O inimigo cismava de atacar a outra nação, o outro povo, e normalmente eles chegavam com uma chuva de flechas. Os dardos eram inflamados. E a promessa de Deus é que esses dardos até atingirão alguns, mas você e sua casa não. É agora que Paulo fala dessa proteção. Essa proteção é a fé. E olha só, às vezes nós passamos anos e anos na igreja e a gente não entende o que é fé. E aí a gente diz que fé é aquilo que a gente espera, as coisas que a gente não vê e tal. Isso não é a descrição de fé. Isso não é a descrição de fé. Fé aqui se aproxima muito da fidelidade. Aquela palavra que diz assim, ó, lá em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Você lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé aqui, no original, é sinônimo de fidelidade.
Ou seja, a fé não é eu me senti otimista. Sabe aquele dia que a gente tá para frente mesmo? A gente disposto a tudo. E a gente se sente bem, rapaz. A gente se sente... Não, eu tô aqui, pastor. Tô mais vivo do que nunca. Aí a gente pode entender que isso é o mover da fé. Pode também ser o mover da fé. Mas veja bem, a essência da fé não está nesse se arrepiar, nesse se sentir melhor, se sentir bem. Isso pode ser o resultado da fé. Mas a fé, ela brota de uma vida de fidelidade a Deus. Aí eu preciso dizer que uma vida de fidelidade a Deus é uma vida agradável a Deus. Não é uma vida de ser usado por Deus. Eu posso estar aqui sendo usado por Deus e Deus fazer maravilhas através do dom que Ele me deu de pregar a palavra, de ministrar. E Deus fazer coisas grandes e posso estar na condição de sendo usado por Deus, mas na condição de desagradável a Deus. Como é que eu posso dizer? Eu estou sendo usado, mas eu não estou em fidelidade com Deus. Ô pastor, não. Deus não usa quem é infiel. Claro que usa. Claro que usa. Ah, pastor, mas pode usar, mas não tem unção. Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Você lembra de Sansão? No mesmo capítulo que Sansão se deitou com as prostitutas, ele, com o dom da força que Deus deu a ele, arrancou o portão, pintou o cetro lá. Porque Deus deu e deu, tá dado. Quando Deus vai tirar, e se Deus vai tirar, eu não sei. Mas está dado. Por isso, irmãos, que eu sou muito chato, sabe, em emprestar o púlpito das igrejas a pastores ou pessoas que eu não conheço. E siga essa orientação pelo pastor Técio, porque é melhor o feijãozinho com arroz ali, ó, do que vir um de fora, não sei o que, fogo cair. E quem sabe como é que tá a vida dessa pessoa? Quem sabe? Por isso que a gente pede uma carta. Às vezes a pessoa fica chateado, mas não é querer ser melhor do que ninguém, é porque a gente precisa manter isso. A gente precisa, porque ser usado por Deus e ser agradável a Deus, isto é, fidelidade a Deus, é totalmente diferente. E Deus nos chama dizendo que vai lhe proteger. Não é você ter um monte de dom, um monte de dom. Não é você ser aplaudido, as pessoas gostarem de ver você cantando, pregando, sei lá, você tem uma habilidade de juntar pessoas. Isso é uma coisa, que coisa. Mas isso não é proteção para a sua vida, viu? Cuide na sua vida, porque de uma hora para outra vem uma rasteira e até o retrato da parede cai. Porque isso não dá proteção, não. O que dá proteção é estar na condição de agradável a Deus. Aí Deus tem paciência com a gente, Deus dá oportunidade, Deus fala pela rádio, Deus fala com os problemas da vida, Deus puxa para lá, a gente pede perdão, a gente vai. Mas o caminho é esse. É o caminho da fidelidade. Não é da perfeição, é fidelidade. Perfeição jamais. Então Paulo diz, vocês estarão protegidos dessa maneira. Com essa proteção, a gente apaga os ataques na nossa mente. Eu tenho falado muito sobre isso. Com essa proteção, com essa busca de fidelidade, com essa intensificação da nossa comunhão com Deus, aí a dúvida que chega na mente, os medos, as acusações, o eu não vou conseguir, Deus me esqueceu. É a hora de você levantar o escudo e dizer o que eu tenho falado aqui, debaixo da orientação de Deus. É a hora de você levantar esse escudo e dizer, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem tenho crido. Eu confio em Deus.
Você que chega agora, estamos na Rádio Novas de Paz, no estudo bíblico Batalha Espiritual. Eu vou concluir agora falando de mais duas armaduras, de mais dois objetos da armadura, que é o capacete da salvação. Versículo 17, olha aqui para mim. Tomai também o capacete da salvação. O capacete aqui espiritualmente protege a nossa mente. E a mente é mais... Para o soldado, a mente é mais importante do que o corpo. O corpo. A mente é mais importante do que o corpo. Para você que está aí do outro lado, que é um soldado de Cristo, sua mente é mais importante do que seu corpo. Tem que se preparar, claro. Mas você vai ver muitas pessoas preparadas fisicamente, mas não aguentam um acocho. Porque a mente está desprotegida. Aí Paulo diz, ó, esse capacete é o capacete da salvação. Protege sua mente com a certeza e a alegria da salvação. Não dá para viver a vida inteira com dúvida, sem esperança, fragilizado. E por fim, Paulo, ele fala da espada do Espírito. Ainda no versículo 17 de Efésios 6, ele diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma ofensiva citada. É com ela que vencemos o inimigo. Tenha em sua mente versículos decorados, palavras na ponta da língua para você repreender tentações, ataques, dúvidas, tentações. Você precisa aprender a palavra e ter a palavra, porque as outras você só se protege. E a gente leva tapa e não dá tapa, não é? Aí agora chegou a hora, no mundo espiritual. Aí agora chegou a hora de atacar. Você só recebe, é? Não vai não? Aí vai. E vai com o quê? Com a palavra. A espada do Espírito. Tudo isso por quê? E aqui a coisa fica mais tensa para a gente concluir. Tudo isso porque o dia mau, ele é real. E é no dia mau que você vai testar como está a sua armadura espiritual. É no dia mau onde a sua fé vai ser revelada. Não é se perguntar se esse dia vai chegar. Esse dia ou já chegou na sua vida ou vai chegar, não tem como escapar. E passamos momentos de dias maus, não quer dizer uma vez só na vida não, meu filho. Já que os ataques são diários, o inimigo, ele pede permissão toda hora a Deus para instalar o dia mau. O dia mau é o dia onde as coisas não acontecem de forma ruim, de forma isolada. Vem tudo no mesmo balaio. Podia, né? Agora a gente respirava uma coisinha e depois vinha outra. Mas não, vem tudo de uma vez só. Vem para o quê? Para tirar você do equilíbrio, da sua postura. O dia mau vai revelar. Sem armadura, o dia mau derruba o justo. O dia mau não é se vier, é quando vier. Todos passarão por provações, tentações, ataques. A diferença não é o dia. A diferença é a armadura. E eu encerro a terceira mensagem do estudo bíblico Batalha Espiritual, lendo com você Provérbios 24:10, que está escrito: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Eu vou repetir. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Que você, ao ouvir essa palavra, permita o Espírito Santo derramar fogo
vontade de se aproximar mais de Deus com oração, com verdade, com proteção, com fidelidade. Que haja passos de avanço na minha vida e na sua vida. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Novas de Paz. Alimento Diário com Pastor Júnior Técio.